dia com Jesus. Amém. Agora, sobre essa pergunta, pastor, o rei Uzias, de 2 Crônicas, capítulo 26, é o mesmo rei Azarias, de 2 Reis, capítulo 15, sim, perfeitamente, irmão. Uzias, no hebraico, quer dizer, Jeová é a minha força. Mas veja, ele foi um filho de Amazias, rei de Judá. Uzias, né? Conhecido também por Azarias, 2 Reis, capítulo 15, de 1 a 13, exatamente. Ele reinou 52 anos, um bom reinado. Só que, como você sabe, todos os reis, como homens, não podiam chegar perfeitos ao fim. Até o próprio Davi, o próprio Salomão. Por quê? Para que ele seja justificado quando falar, né? E que todo homem é falho. Então você não espere que todo homem leve a cabo qualquer obra até o fim, com perfeição, sem nenhum tropeço. Se ele não dá um tropeço na sua pessoa propriamente, a sua morte vai servir de tropeço e muitas outras coisas, como o caso da morte do irmão Branham. Então, 2 Crônicas 26, 16, você vai ver que ele entrou no templo para queimar incenso, ficou leproso por causa disso, se meteu num ofício que não era dele, ficou leproso. 2 Crônicas 26. E ele reinou sobre os profetas Isaías, Oséias e Amós. Isaías capítulo 1, verso 1, lá no capítulo 6, você conhece, no ano que morreu o rei Uzias. Oséias capítulo 1, verso 1 também. Amós capítulo 1, verso 1. E nos seus dias houve um terremoto. E Amós capítulo 1, verso 1, Zacarias 4, verso 5, não? Então, isso é tudo que nós temos sobre o rei Uzias, que é o mesmo Azarias. Amém? Agora vamos ler a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versos 14 e 15. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Ó Deus, nós estamos ante a tua presença. Queremos dar graças porque podemos ainda nos pôr diante dessa augusta presença. É certo que é pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos um corpo reprovado em nós mesmos. Em nós mesmos, como humanos, como homens que somos. Mas como corpo de Cristo, nós temos uma representação perfeita, na qual nós confiamos e pela qual nós comparecemos ante a tua presença. Te suplicamos que esse seja um tempo bom para a igreja, bom para todo o teu povo, bom em todos os aspectos. E deixemos todos os embaraços sentimentais, as coisas que servem para tropeço. Os rios nos dão esta lição, eles contornam os obstáculos e chegam lá em seus destinos. E assim também é o cristão. Você não pode passar por cima, ele contorna e segue em frente. Nós te pedimos pela tua graça, pelo teu amor, vivificar a tua palavra em nossos corações, nesta manhã de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Assentai-vos. Olha, dando uma lidazinha nas 7 eras, você vai notar que isso tem muito a ver com o nosso dia de hoje. Aqui o irmão Branham diz: a fim de que você possa entender, é a era de Éfeso. A primeira era, aquela que está ali. O mensageiro foi Paulo. A fim de que você possa entender completamente a mensagem das eras da igreja, eu gostaria de explicar os diversos fundamentos que me permitiram chegar aos nomes dos mensageiros, o tempo de cada era e outros fatores importantes. Agora, veja, isso estabeleceu realmente um ponto exato para sabermos que hora nós estamos vivendo. Sem o conhecimento das 7 eras, nós não teríamos uma plena consciência da hora e do tempo e da hora em que estamos vivendo. Ele continua dizendo: desde que este estudo deveria ser o mais importante que eu já empreendi, agora, note isso, até este tempo, busquei a Deus por vários dias para encontrar a inspiração do Espírito Santo. O mais importante, porque ele seria o fundamento para a revelação dos 7 selos. Somente eu li as Escrituras sobre as eras da igreja e estudei profundamente a história da igreja, escrita pelos historiadores mais imparciais. Isso foi tudo que eu pude encontrar. Deus não falhou em responder minha oração, porque enquanto eu lia a palavra e a história, fui dirigido pelo Espírito Santo, porque em toda questão, por exemplo, lá da metade da semana, uma semana, ou coisas que causam controvérsia, você vai ver que quando o irmão Branham diz, e o Espírito Santo me mostrou, e o Espírito Santo me dirigiu, ou então ele diz, assim diz o Senhor, então aquilo não tem que conjecturar, aquilo é a palavra final. Aquilo é a palavra final. Então fui dirigido pelo Espírito Santo. Isso era a incumbência principal do profeta mensageiro. Mas você não pode deixar de tirar a sua experiência própria. Porque chegou a hora de cada um ter consciência de sua incumbência, de seu porquê estar aqui, e não ser apenas um imitador, um copiador dos outros. É necessário que haja vida em si mesmo. E haja convicção, esse tema decisão vai continuar. Ele foi inspirado, eu creio. E ele vai continuar, porque nós passamos por uma fase de decisão, como Ruth, como Rebeca, e como tantos outros, uma fase de ir ou ficar. Qualquer mensagem, qualquer doutrina que venha, de fato, a despertar o povo para pôr a casa em ordem, a vida em ordem, então, ela só poderia ser de Deus, não é? Não, é claro, não alimentando espíritos fanáticos, espíritos religiosos. Então você tem que ter essa convicção. E eu fui dirigida pelo Espírito Santo a fazer tal coisa, a dar tal passo. Muito embora eu não entendesse muito bem o que estava fazendo. Mas ali, ele sempre chega ao ponto crucial da questão. Você diz, bom, isso aí era o profeta, era o mensageiro da era, ele precisava disso. Você precisa, às vezes, na mínima coisa, dessa direção, como já ouvimos hoje sobre a cirurgia.
E vi desenvolver-se um plano que corre através dos séculos até o final, este último dia que nós estamos vivendo. Então a chave que me deu o Senhor, veja, deixou de ser matéria questionável. Quando ele diz, fui dirigido pelo Espírito Santo, a chave que me deu o Senhor. Isso põe fim ao assunto. Porque quando você pode dizer, olha gente, Deus me disse, isso é assim diz o Senhor, você não discute com ninguém aquilo. Você não discute. Você não tem nem, muitas vezes, nem como explicar. Você já pensou se Abraão fosse explicar a Sara que ele tinha fé que Isaac seria ressuscitado? Você viu o trabalho que a irmã Meda deu? Chegou uma ocasião que o irmão Brando disse, sai do meu caminho. Eu tenho algo mais importante do que você para desempenhar. E se Abraão fosse explicar para Sara, olha, eu creio que Deus vai ressuscitar o menino, ele entraria em problema. Por isso o irmão Brando disse que Abraão não deu satisfação a Sara. Ficou entre ele e Deus, porque se ele fosse explicar, no mínimo ela queria ir junto. E quando Abraão levantasse o cutelo, ela ia entrar entre o cutelo e o filho. Ela fica entre o filho e o pai do filho. Ela atravessa na frente. Então, fui dirigido pelo Espírito Santo, e agora aqui está a chave que me deu o Senhor, pela qual pude determinar o mensageiro de cada era. Agora, essa foi a preocupação dele, a missão dele. Eu tenho a minha, você tem a sua. Isso é sumamente bíblica. De fato, se poderia dizer que a chave principal da Bíblia é a revelação de que Deus nunca muda e que seus modos também são imutáveis como Ele o é. Eu quero adiantar um pouco, parece que aqui no 70 ou 72, se não me engano, eu não trouxe, está aqui, deixa eu ver aqui. Não, eu não vou adiantar isso não, pode deixar. Nós não vamos mudar a mente de Deus. A modernização da criação, do casamento, a maneira moderna do mundo, não condiciona Deus. Deus não tem por que mudar os seus propósitos, os seus princípios, porque a era modernizou, porque o mundo se modernizou. Deus não tem por que fazer, e Ele não vai fazer. Portanto, é melhor que nós conheçamos os seus princípios e nos submetamos a eles. Esse que é o importante. A moda é coisa que muda, mas Deus é imutável. Isso é certo. Então Deus nunca muda. E que também, veja, a revelação é uma grande revelação. Aliás, é a que vai sustentar realmente todo o restante dela. Todo o restante. Que Deus não muda o seu parecer em relação ao pecado. Deus não vai dizer, não, eu vou ajeitar aqui porque você trabalhou muito para mim, você sofreu muito por causa de mim, pelas almas, então eu vou ajeitar a sua situação agora. Não. É a revelação de que Deus nunca muda e que seus modos também são imutáveis como Ele o é.
Aí então entra o versículo áureo nosso aqui do tabernáculo. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Isso é que sustenta a fé cristã. Isso é que justifica realmente sermos crentes em Jesus. É que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Agora já está citando Eclesiastes 3, onde nós lemos. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar, e isto faz Deus para que haja temor diante dele. Ele não pode mudar. Ele muda isto. Matar o seu filho, ele desce lá na cela e põe o assassino no lugar de seu filho. Ele muda? Ele muda? Ele não mudou ali. Ele não mudou o parecer dele. Isso não quer dizer que ele está dizendo, não, matar um ou outro não tem importância. Não quer dizer nada, isso não tem importância. Eu ponho você no lugar do meu filho e pronto. Não. Ele sempre exigiu o substituto. Lá morria um cordeiro no Velho Testamento, no lugar do pecador. Tem que morrer. Para começar, morte na Bíblia quer dizer separação de Deus. A morte espiritual significa eterna separação de Deus. Por isso que aquele que crê não morre, não pode morrer, tem vida eterna. Então preste bem atenção. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Nós não vamos entrar nesse detalhe, nós vamos seguir adiante. Aqui está, um Deus imutável, com modos imutáveis. O que ele fez no princípio, terá que continuar fazendo até que seja feito no último tempo. Nunca mudará. Agora, veja se isso não estabelece um ponto para a igreja no dia de hoje. Ele não mudou a sua posição em relação à mentira. Ele não mudou a sua posição em relação à prostituição, a sua posição. Ele não mudou a sua posição em relação ao roubo. Ele não mudou a sua posição em relação a doutrinas. Ele nunca mudou. Portanto, mais do que nunca, nós devemos estar certos disto, para que haja temor diante dele, porque a piedade ali reflete exatamente esse temor, temor de Deus. Veja lá, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. A piedade ali quer dizer exatamente temor de Deus, que explica de uma maneira simples e clara aquele último versículo ali da primeira carta a Timóteo, capítulo 3, o mistério da piedade, aquele que se fez carne, habitou entre nós. Esse temor, ele é submisso, ele não se arroga, ele não prevalece. Porque a pessoa que tem temor de Deus nunca é arrogante. Esse temor não é um medo de Deus. É um temor respeito reverencial.
Esse temor, sem dúvida alguma, é que faz o marido fiel, a mulher fiel, tanto na presença como daí 1.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, do outro lado da terra. Esse temor de Deus revela que Deus é onipresente, é onisciente. Sendo onipresente, está em todas as partes. Sendo onisciente, pode conhecer todos os pensamentos, todas as intenções dos corações. É isso que faz. Agora, essa revelação, que Deus não muda, ela promove esse temor. Por quê? Você tem revelação de que Deus está em você, você está na sua presença, não é só aqui na igreja. É em casa, é no trabalho, é onde você anda, onde você vive, onde você passeia, em todos os lugares. Então isso é que vai promover realmente a vida vivida. Mas como uma coisa que está fluindo naturalmente do seu âmago, do seu íntimo, e você vai ter uma suprema, uma soberana satisfação. Nós vamos estudar aqui oportunamente, em parte, o estudo que nós fizemos lá sobre o casamento e o sacerdócio. Um dos fatores que sustentam o casamento é satisfação dentro de casa. O seu marido precisa estar satisfeito com o arroz, feijão. Ele come. O seu marido precisa encontrar o botão pregado da roupa que arrancou. Ele vai ter graça com você, se você não pregar, ele próprio pode pregar. Ele deve encontrar a roupa limpa. Ele vai ter graça com você, se você não fizer. Mas isso promove insatisfação. E aí então você vai levando para a parte mais íntima, e vice-versa, também ela também vai carecer de satisfação. Os filhos devem promover satisfação para seus pais. Satisfação de ter gerado aqueles filhos. Eles se sentem honrados, por isso a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva muito tempo, para você que tenha muitos anos de vida, é honrar o pai e a mãe. E honrando o pai e a mãe, dá satisfação para o pai, dá satisfação para a mãe. Eles dão trabalho, mas você vê um pai que depois, um filho faz uma viagem, um passeio em outro lugar, e depois aquele outro pai lá vem elogiar aquele filho para a gente. Ora, aquele pai se sente satisfeito, honrado. Os trabalhos naturais que aquele filho dá são esquecidos, cobertos. Isso, sem dúvida alguma, é uma mola mestre do casamento. Ora, se é uma mola mestre do casamento, por que não ser do casamento da igreja com Cristo? Você tem que estar satisfeita com o Evangelho. Você precisa estar satisfeito com a doutrina do irmão Branham. Você precisa estar satisfeito com a doutrina de se vestir decentemente, não é gemendo, não é a força, porque o marido está mostrando saia rachada, essa coisa, tem que estar explicando o que aquilo pode causar. Não é como quem está gemendo. A Bíblia diz. Você precisa ter satisfação com a mensagem. Como você tem que ter satisfação com o seu marido. Ambos promovem uma atmosfera. Veja lá em Isaías 53.
ele vê o trabalho de sua alma e fica satisfeito. Isso compensa. Quando o irmão Branham viu aquela visão daquelas mulheres rebolando, representando, cada uma representando uma nação especificamente falando, não é? Cada nação. E a América do Norte era a pior delas. Apenas uma folhinha de figo tampando ali uma coisa imprópria, e elas se rebolando como estão nesse carnaval aí. Ele ficou tão insatisfeito. Ele disse: meu Deus, foi tudo isso que eu fiz? Esses anos todos? Esse tempo todo? O que produziu o meu ministério foi isso aí? Deus disse: não, espera um pouco. Passou a igreja nominal, elas representando as igrejas nominais, denominacionais. Mas de repente Deus mostrou para ele o fruto do trabalho dele. Era completamente diferente. Damas bem vestidas, cabelos longos, cores diversas, na verdade. Porque sempre a igreja vai ser simbolizada pela mulher, tanto a falsa como a verdadeira. Foi Deus quem escolheu assim. Não é o homem que é o tipo da igreja, é a mulher que é o tipo da igreja. O homem é o tipo da palavra, o homem é o tipo de Cristo, mas a mulher é o tipo da igreja. Como Cristo é a cabeça da igreja, o marido deve ser a cabeça da mulher. Não aquela cabeça tonta que leva o corpo, bate cá, bate para cá. Porque se sua cabeça ficar tonta, você começa a cambalear, como um bêbado. Então você tem que ser um cabeça sadia, equilibrado, para equilibrar o corpo. Não é certo? Isso é certo? Então, Deus mostrou para ele: não, isso aqui que é o seu trabalho. Seu trabalho não é aquele lá não, que está te causando náuseas, não. O seu trabalho é esse aqui, ó. Veja. Aí ele ficou satisfeito, ele ficou feliz. Quando ele chegou lá em cima, naquela êxtase, que aquelas moças tão lindas, aqueles rapazes tão jovens, tão bonitos, vieram abraçá-lo, ele ficou tão feliz, porque aquele sim era o resultado da sua mensagem. Aquele sim era o resultado de sua mensagem. Então é o resultado. Você vê um pai, trabalha, soa, exercita, emprega a sua vida e vai para casa levando tudo que ele pode para alegrar a família chegando. Isso. Esse homem fica arrasado. Não é certo? Fica arrasado. Afinal de contas, todo pai, todo marido, ele vive em função da família. Ele não pode estar desperdiçando, ele não pode acompanhar o vizinho, o espírito da era no Natal. Tem que entender isso, ele tem um limite dele. Ele tem que ter suas reservas, ele não é um miserável. Mas ele tem satisfação ver sua filha bem vestida. Ele fica orgulhoso ver sua esposa bem vestida, bem calçada. Ora, Jesus não vê isso. Por isso, ele está tratando que essa igreja seja sem ruga, sem mácula. Se os homens podem fazer uma plástica e tirar as rugas, Jesus não pode? Sendo ele o médico dos médicos, sendo o seu sangue poderoso para limpar todas as mágoas, manchas, defeitos da Maria Madalena, da Samaritana, da Raabe. Por que não de sua eleita? Por que não de sua esposa querida? O homem que ama uma mulher sabe o que significa amar. Ele sente falta da sua sombra. Ele não sente falta do seu sexo. O sexo é apenas um complemento. Ele sente falta da sua sombra. Ele sente falta dela em
todos os instantes, e ela está presente com ele. Ela está nele. Ela se torna osso de seus ossos, carne de sua carne. Só assim que se deveria casar. Diz o irmão Branham: se você não pode viver sem ela, então te casas, para que quando você estiver desgostoso com ela, então você se lembre disso. E quando Jesus não responder às suas orações, você continua amando mais ainda. A mulher tem que saber ouvir não. As crianças não ouvem não. Não, quero. Eu ficava na saia da vovó. Teteu, vovô. Eu pedi à vovó o bolinho, que ela comia maçã na mão, e contava para o vovô que minha mãe tinha batido. E eu com aquele barrigão, sofrendo do mesmo mal que matou minha irmã, Nilza. 2 irmãs, e o pai morreram dentro de 7 meses. Então, vovó. Teteu, vovô. Contando para o vovô que a mamãe tinha batido, porque ele me tacava carne escondido, e o intestino, a barriga crescia. E ficava lá, no tempo do giral dentro de casa. O giral dentro de casa. No giral tinha queijo, tinha rapadura. E eu ficava debaixo. Dá, vovó, dá um pedacinho, dá um pedacinho, dá. Só um pedacinho. E a vovó não aguentava, era a segunda mãe, ela tirava um pedacinho. E quando eu conseguia roubar, era mais gostoso. Uma pedra de açúcar de forma. Mas a criança não aprende, não sabe, e elas querem coisas que os pais não têm condição. Elas querem videogame. Agora o irmão Branham disse assim: quando Jesus não te der, não responder às suas orações, continue mais satisfeito com ele, porque ele sabe melhor o que ia servir aquilo para você. Na hora presente, aquela menina é um anjo para você, mas Deus sabe o futuro. Aquele rapaz seria um anjo para você, mas Deus sabe o futuro. Deus conhece. Ele não te deu aquele rapaz, simplesmente isso. Você submeteu à sua vontade. Nós vamos ter que aprender, se não por amor, é uma expressão certa, um provérbio certo, então pela dor. Não. Aceitar um não como sim. Aceitar um não como perfeita vontade de Deus. Os filhos que creem nos pais dessa forma, porque um pai não pode também ser o pai rabugento, ranzinho, que não pensa, não alterna a ideia da moça, do filho, da filha, e já vai dizendo não. Para ele é só não. Em Deus há não e sim, disse Paulo. Há não e sim. Então espera um pouco. Às vezes ele fala não na hora, você aguenta, não faz bico não. Ah, papai, o senhor vai pensar, né? O senhor vai pensar, né? Coisa e tal. Ele vai pensar, depois então diz como é que é isso, coisa e tal, e vai estudar. E pode ser que seja assim a coisa. Não é certo? Tem essa coisa também, que às vezes Deus não responde na hora. Marta teria censurado, murmurado a Jesus. Jesus comia na casa dela, pousava lá, era amigo de Lázaro, era amigo da família. Ele não podia ser amigo de todos, mas você entende, não é? Então lá ele comia e tudo, e ele deu um motivo tremendo para aquela família murmurar, se levantar contra ele. Na hora de comer o arrozinho aqui, ele vem. Na hora de dormir, vem. Agora a gente ora para ele, manda o mensageiro dizendo que o Lázaro, a quem ele ama, está à morte. Ele não dá nem confiança, não manda nem um recado para nós. Agora morreu. Mas veja só, quando ele chegou lá, ela foi ao seu encontro e disse: Senhor,
se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Aí foi quando ele falou da grande voz da ressurreição. Ele tardou para que não fosse apenas uma cura, para que fosse uma ressurreição. Diz, não, ele é de Ares. Ares é carneiro. Carneiro, quando vai para o feijão, fecha os olhos, você pode bater do jeito, ele só fecha um olho e faz assim, e vai em cima. É teimoso. E quando é teimoso para o lado bom, tudo bem. E quando tem que comprar um caminhão velho, de todo jeito, vende a casa para comprar caminhão velho. Cabeçudo. Vai levar pau na muleira. E não é só você que vai sofrer, não. Sua família também, outros também, terceiros também vão sofrer. Vender casa para aventurar. Capital. É tirar a coisa mais sagrada que você deu para sua família. Agora, Deus não muda. Essa revelação seria a base da palestra de hoje. O fundamento. Então aqui está. Um Deus imutável com modos imutáveis. O que ele fez no princípio terá que continuar fazendo até que seja feito no último tempo. Nunca mudará. Aplique isso às eras da igreja. O tipo de homem que Deus escolheu para a primeira era. Agora, nós estamos aprendendo, recapitulando coisas da era, história da igreja, e tendo uma lição prática extraordinária, não é? O tipo de homem que Deus escolheu para a primeira era, e como foi que Deus se manifestou no ministério daquele homem, seria o exemplo para as demais eras. Ele tinha que ter um fundamento modelo. O que Deus fez na primeira era é o que quer fazer em todas as demais eras. Isso foi profundo e nos traz uma outra coisa muito profunda que eu gostei demais. Ele disse, Paulo não viveu nesta era. O irmão Branham sim viveu nesta era. Sem dúvida alguma, Deus usou 2 parênteses na metade da última semana das 70 semanas de Daniel, conforme o Espírito Santo mostrou para o irmão Branham no primeiro selo. Ele abriu um parênteses, parou com os judeus, colocou as 7 eras ali dentro. Agora, ele abriu com Paulo, modelo. Fecharia com quem? Teria que ser outro modelo, outro padrão, que é o William Branham, Elias, homem de vida padrão. Um exemplo como Paulo. Ele disse, como Paulo ensinou, eu também ensinei. Não é certo? Agora, sabemos exatamente pela palavra que foi registrada pelo Espírito Santo. Isso deve ser pontuado, hein? Pelo Espírito Santo. Irmão Branham jamais diria uma coisa que o Espírito Santo estava fazendo sem que fosse o Espírito Santo. Agora, muita gente está dizendo, o Espírito Santo mandou fazer isso. Está jogando calúnia no Espírito Santo. Agora, sabemos exatamente pela palavra que foi registrada pelo Espírito Santo, como foi fundada a primeira ou a igreja original e como se manifestou Deus nela. A palavra não pode mudar ou ser mudada, porque a palavra é Deus. São João, capítulo 1, verso 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. João 1, verso 1. Mudar uma só palavra, como fez Eva, traz pecado e morte, como diz em Apocalipse 22, 18 e 19. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Olha, irmãos, nós vamos ficar aqui, no final do parágrafo 5 da era de Éfeso. Nós vamos ficar aqui. Agora veja
Quanta coisa prática a gente aprende com essas eras aqui, e além do conhecimento dessa grande profundidade de que Deus é imutável e que essa revelação é o fundamento de todas as demais, e que isso é acompanhado do conhecimento de que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Que isso aí não é só conhecimento mental, o conhecimento íntimo, pessoal, experimentado disso, é que faz a vida vivida, é que faz a fidelidade em todos os aspectos da vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?